Vamos orar então. Querido Deus e bom Pai que habita nos altos céus, é um privilégio podermos falar contigo, ó Deus. Nos ajuda a valorizarmos este privilégio cada dia. Mais uma vez aqui nessa reunião, essa já é a terceira vez que eu venho à tua presença em oração e agora para pedir a unção do Espírito Santo sobre o pastor Wagner, ao apresentar o tema que ele preparou sob a direção do Espírito Santo, que o nosso coração seja tocado, nosso coração possa arder, como ardia o coração dos discípulos a caminho de Emaús, ouvindo da Bíblia pelos lábios de Cristo Jesus. Que a mesma experiência nós vivenciamos nesta manhã. Se porventura, ó Deus, não tivermos nenhuma sensação, que pela fé nós recebamos a tua palavra no nosso coração e decidamos seguir aquilo que a tua palavra nos orienta. Guia o pastor Wagner, nós pedimos mais uma vez, nos guia também ao ouvirmos a tua mensagem e fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, nestes dias difíceis que vivemos. Pedimos esta bênção em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Queridos, eu estava aqui vendo e ouvindo esse vídeo mais uma vez, e às vezes uma frase dele me vem à cabeça sempre: e o Espírito entrou neles, e eles viveram. É a frase que mais reverbera em minha cabeça. E o Espírito entrou neles e eles viveram. Entender isso no tempo em que vivemos é um desafio. É um desafio. Acreditar nisso no tempo em que nós vivemos é um desafio. É um desafio. Porque nós temos muitas coisas à disposição. Nós temos muitas coisas à disposição para nos fazer acreditar que nós não precisamos disso. Ou se não deixar de acreditar completamente que precisamos disso eu falo de entrar o Espírito para que haja vida. Não acredito que ninguém em sã consciência entenda que nós não precisamos disso. Mas nós temos muitas coisas que corroboram simultaneamente para nos fazer acreditar ou estar distraídos sobre isso, no sentido de que não é necessário buscar, não é necessário tanta ênfase nesse negócio.
Há uma data marcada. Nesta data marcada, o Senhor derramará a chuva serôdia sobre a igreja. Depois da profecia das 2003 tardes e manhãs, não existe mais nenhuma profecia de data. Nenhuma. Se você estuda Mateus capítulo 25, a tônica é a vinda de Jesus em uma data em que eu não sei. A tônica é a vinda de Jesus em uma data em que eu não sei. Embora ele saiba, claro. Não existe nem tardança e nem adiantamento no relógio de Deus, Ellen White diz, mas ao mesmo tempo ela diz, nós estamos atrasando a vinda de Jesus. Ele já poderia ter vindo depois de 1844, ela diz isso claramente. Não existe adiantamento e nem tardança, e nós estamos atrasando, ele já poderia ter vindo. Como é isso? Porque Deus, em sua onisciência, ele sabe o dia que ele vai executar, e dentro do panorama em que todas as coisas devem acontecer, ele sabe o dia que ele retornará, ele vê isso. Deus é antes do tempo, Deus está acima do tempo, Deus é Deus. Mas é como uma mulher grávida. A mulher está grávida, mas não sabe o dia em que a placenta, em que a sua bolsa vai estourar, em que as contrações vão aumentar e que ela vai estar pronta para dar à luz. Ela sabe que o bebê vai nascer, mas ela não sabe o dia. Deus sabe todas essas coisas. Deus sabe o dia que a bolsa vai estourar, Deus sabe o dia que a contração vai aumentar, e Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. Claro, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, claro que sim. Mas veja, depois de 1844 não foi uma data que Deus marcou para ele vir. Esta vinda de Jesus depende de uma série de coisas para que ela aconteça. E eu tenho uma nítida compreensão de que há uma grande quantidade de pessoas, membros adventistas do sétimo dia, que acreditam que há uma data marcada, que independentemente de qualquer outra coisa, Jesus virá nesta data, porque ele marcou essa data. Isto é preocupante, porque o senso de urgência pela busca desaparece. O senso de urgência de fazer aquilo, que é a minha parte, tem uma parte humana nesse processo, claro que tem, e o senso de urgência desaparece, já que independentemente de qualquer coisa, naquela data vai acontecer, então, se eu fizer, ele vem, se eu não fizer, ele vem. A promessa da vinda de Cristo, Jesus vai voltar, isso é incondicional. Porque ele vai voltar, ele prometeu e ele vai voltar. Mas a sua vinda a esta terra está condicionada a outros fatores que nós precisamos entender para corrigir a nossa busca, nossas ênfases e nossa crença. O Espírito de Deus entrou neles e eles viveram. Se nós não corrigirmos nossas concepções a respeito disso, esta vinda vai sendo protelada e ela vai e vai. Então vamos pensar um pouco nisso e vamos tentar entender algumas coisas importantes a respeito dessa compreensão. O Espírito de Deus entrou neles e eles viveram, conectadas à vinda de Jesus. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Conhece esse texto? Se você não tiver condição de ler a Bíblia, eu vou te ajudar. Eu vou projetar aqui a Bíblia. Eu vou tentar ampliar um pouquinho para você ler comigo. Tudo bem? Tá dando para você ver aí, não? Ok. Atos capítulo 2. Diz assim, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar.
Preste atenção, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: estes beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz disse à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Veja que aqui Pedro, em seu sermão, busca o texto que está em Joel, que nós usamos tanto também. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Essa profecia começou a ser cumprida, e ela precisa ser cumprida em sua totalidade. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima dos céus, sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. E aí você vai lendo o sermão de Pedro, extraordinário sermão de Pedro. O verso 41 mostra o resultado desse sermão. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha as características dessa igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de amor, de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e seriedade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Escutem uma coisa: precisamos de um novo episódio do derramamento do Espírito Santo em profusão. Este foi o cumprimento da chuva temporã, e nós precisamos, eu não vou entrar em detalhes, que agora o mesmo fenômeno, numa força ainda muito maior,
numa proporção ainda muito maior, com um propósito diferente, também seja derramado sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Precisamos da chuva serôdia. Essa expressão, chuva temporã e chuva serôdia, está na Bíblia. São figuras que representam o amadurecimento de uma plantação para a sua colheita, dependendo irrestritamente da chuva para que isso aconteça. Uma para preparar o grão e outra para fazer a colheita. Sem essas chuvas, não haverá colheita. É isto que está acontecendo em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 está sendo fundada a igreja cristã. Jesus dá início à sua igreja, tendo como pregador um dos maiores traidores, os seus discípulos, o traidor público, o que blasfemou, o que se assentou no meio dos escarnecedores, o que tentou fingir que nem conhecia a Cristo. Foi ele que fez o primeiro sermão da igreja cristã. Olha que coisa extraordinária, não? Deus é muito diferente de nós, e como ele encara as coisas diferentes. Pedro estava arrependido. Jesus trata arrependidos como arrependidos. E muitas vezes nós tratamos arrependidos como culpados. Ou você não já viu comentários do tipo: olha, cuidado com aquele irmão porque lembra o que ele fez, sendo que aquele irmão se arrependeu profundamente, não dá nenhum sinal da prática do pecado que o expôs, mas ainda o tratamos como alguém culpado. Conhece gente assim, não? Jesus colocou para fazer o primeiro sermão Pedro, que o traiu publicamente. Isso precisa dizer algo sobre como considerar as pessoas que se arrependem. Isso deve nos fazer refletir. Não estou fazendo aqui um recorte de que devemos destratar aqueles que não se arrependem. Pelo contrário, devemos tratá-los tão bem até que eles se arrependam, porque Deus nos provoca arrependimento através de um tratamento amoroso e constrangedor. É por isso que nos arrependemos. Meu Deus, eu não posso continuar fazendo isso com Deus, Ele me trata tão bem. E quando a gente se arrepende, Ele me trata como arrependido e não como culpado. No sermão de Pedro, nos 3.000 primeiros conversos da igreja, ali está sendo fundada a igreja cristã. Só que Jesus precisa voltar para buscar esta igreja que ele fundou e que passaria milênios pregando o evangelho e anunciando a sua vinda, anunciando o reino de Deus, anunciando a graça do Senhor, anunciando a imutabilidade da lei de Deus. Essa igreja passaria morrendo como mártires milênios até que ele voltasse. Mas ele tem que voltar. E para Jesus voltar, segundo o pastor Abdoral, numa frase que pastor, não sai da minha cabeça. Para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que vir. O Senhor disse aqui na sala. Extraordinário isso. Eu fico olhando pro estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus sobre os sinais da vinda de Cristo. Nós temos sinais na natureza, temos sinais na igreja, temos sinais na sociedade, mas por que em nenhum momento nesse estudo se indica a necessidade do derramamento do Espírito Santo como um sinal da sua vinda, já que ele antecede a vinda de Jesus? Por quê? Deveria estar lá como um sinal que antecede a vinda de Cristo, a necessidade da busca pelo batismo do Espírito Santo e o derramamento da chuva serôdia com urgência. Deveria estar lá. Agora, o derramamento da chuva serôdia não é para dar início à igreja cristã, mas é para dar fim ao processo da pregação do evangelho e do selamento e das decisões do separamento, da separação do joio e do trigo, salvo e perdido, final do juízo. É para isso que ela virá.
é a mesma chuva, em proporções diferentes, com propósitos diferentes. A chuva temporã iniciou a igreja. A chuva serôdia dá fim a esse processo nesta terra. O Senhor recolherá esta igreja e por 1000 anos executará uma segunda fase do juízo. E depois do milênio executará a última fase desse juízo. E aqui nesta terra, quando ele voltar com Jerusalém, estabelecerá para sempre seu reino, que iniciou na cruz do Calvário. Por que para mim o reino de Deus inicia-se na cruz do Calvário? Muito embora ele tenha sido anunciado em Gênesis 3,15 com sucesso. Porque na cruz, Jesus vence Satanás. Alguns acham que Satanás poderia não ter vencido Jesus. Ele poderia sim. Jesus era ser humano e poderia ter caído nas artimanhas de Satanás. E dependeu do Espírito Santo, dependeu de seu Pai numa comunhão íntima e poderosa, até vencer na cruz. Quando Satanás foi expulso do céu, ele não tinha mais nenhuma chance. Nenhuma chance. Já estava condenado. Ele tinha uma oportunidade. Resgatar para ele mesmo esse planeta, para sempre. E destruir a raça humana, se ele tivesse vencido Jesus. Na cruz, acabou esta chance dele ter esse planeta completamente em suas mãos. Acaba ali. E o reino de Deus é fundado. E para sempre. Porque esse reino é eterno. Esse reino é eterno. Chuva temporã para dar início à igreja. Chuva serôdia para poder resgatar esta igreja. A mesma chuva com forças diferentes, com propósitos diferentes. Muito bem. Em Atos capítulo 2 está acontecendo o início da igreja. O que aconteceu para que o Espírito Santo fosse derramado? Porque se para fundar a igreja ele foi derramado e para Jesus buscar a igreja ele tem que ser derramado novamente, o que aconteceu em Atos 2 deve se repetir agora em nosso tempo para Jesus buscar a igreja. Sim, não? O que aconteceu em Atos 2 para fundar a igreja precisa se repetir, claro, com nuances e detalhes diferentes, mas deve acontecer para que Jesus busque sua igreja, que ele fundou, o reino que ele fundou com a própria vida. Então, quando a gente olha em Atos capítulo 2, nós vemos as línguas repartidas como de fogo, num barulho gigantesco, descendo sobre os discípulos. Eles são capacitados, falam na língua daquelas pessoas sem nunca conhecer aqueles idiomas, uma capacitação especial do Espírito Santo, dando condições para que eles falassem naqueles idiomas sem conhecê-los. Tanto é que eles surpreendem todos eles, como esses homens estão falando em nosso idioma e nós os entendemos perfeitamente. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas esse é o fenômeno que acontece para que o evangelho seja pregado no momento em que não haveria essa condição diante da barreira linguística. E eles pregam. E naquele dia, 3 mil se convertem e recebem a Cristo, depois do sermão poderoso de Pedro. No final dos tempos, o Espírito Santo será derramado e a Bíblia diz que o evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo, então virá o fim, numa manifestação poderosa de pregação novamente, agora não somente em Jerusalém, mas em todo o mundo. Não somente 3 mil, mas milhões e milhões de pessoas se converterão a Jesus Cristo, como também se converteram em Atos capítulo 2, porque o Espírito de Deus deu poder para que a pregação entrasse no coração das pessoas e elas se convertessem e entregassem, mesmo na última hora, a vida a Jesus Cristo. O que aconteceu em Atos capítulo 2 para que essas línguas viessem?
E o que deve acontecer agora em nosso tempo, para que o Espírito Santo venha para que novamente o Evangelho seja pregado com muito poder em toda nação, tribo, língua e povo, e Jesus então virá cumprindo sua promessa. Não sabemos a hora, mas ela depende de certas circunstâncias. Para nós entendermos Atos 2, e chegando o dia de Pentecostes, eu preciso dar uma olhadinha em Lucas capítulo 24. Nós não vamos ler Lucas capítulo 24 inteiro, mas eu quero que você preste atenção. Eu vou contar para você ali em Lucas 24 os acontecimentos de Lucas e vou fazer referência apenas a um dos versículos que está em Lucas 24, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer para você esta manhã. Em Lucas capítulo 24 tem alguns acontecimentos importantes que você deve notar o que está acontecendo em Lucas capítulo 24. No início, as mulheres vão no templo para terminar os preparos do corpo de Jesus, e elas percebem que Jesus não está lá e que Jesus havia ressuscitado. Elas avisam aos discípulos, Pedro vai até o sepulcro e de fato confirma que Jesus havia ressuscitado. Ele volta, conta para os discípulos, porque eles não acreditam nas mulheres imediatamente, conta para os discípulos, e eles ficam ali extasiados com o sepulcro vazio. 2 deles saem dessa reunião e estão a caminho de Emaús, conversando sobre como Jesus havia sido morto pelas autoridades religiosas, como havia sido cruel todo aquele processo. O coração deles numa expectação grande, porque Pedro já havia falado que o túmulo estava vazio, e eles estavam confusos, porque os discípulos não haviam entendido, mesmo que Jesus tivesse sido tão claro, a mente deles, o desejo de que Jesus tomasse os judeus da mão dos romanos era tão grande, que mesmo Jesus, o mestre, não posso dizer o mestre dos mestres, porque eu vou comparar Jesus a alguém, ele é incomparável, mesmo o mestre pregando, eles não entenderam. Era noite, lamparinas, tudo muito escuro. Jesus chega próximo deles e pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? Se você acaso não sabe o que aconteceu em Jerusalém, Jesus foi morto. Eles começam a contar para Jesus o que aconteceu com ele mesmo. E Jesus vai conversando com eles e começa a falar sobre ele mesmo, desde o primeiro livro da Bíblia até o último do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles na época. E Jesus vai revelando novamente as profecias a respeito. Eles estavam cegos ainda, tão cegos que não conseguiram reconhecer Jesus Cristo. E eles vão passando da casa. Quando eles vão passando da casa, os 2 discípulos convidam aquele senhor, aquele homem que está conversando com eles para dormir. Afinal de contas, o restante da caminhada seria muito perigosa. E Jesus então aceita o convite, entra com eles e lhe é oferecido comida. Ele então pega a comida e parte o pão, como fez na Santa Ceia. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem: aquele era o Messias que havia ressuscitado. Que coisa extraordinária isso, irmãos. Que coisa. Jesus desaparece da casa. Eles, atônitos, voltam de Emaús para a casa onde eles estavam, conversando sobre a notícia de Pedro, das mulheres, que Jesus havia ressuscitado. E quando eles chegam naquele lugar e começam a contar que eles tinham
visto Jesus, que ele havia visitado a casa deles, Jesus entra naquele cenáculo e diz: a paz seja com você. Eita, irmãos, que extraordinário. E nessa manhã eu vim dizer para você: a paz seja contigo, irmão Messias. A paz seja contigo, Soraya. A paz, Lurdinha, seja com você. Estamos em tempo de guerra, Renilton. Estamos em tempo de guerra, Thaís. A vida está difícil para todo mundo, Filomena. A cada dia a gente sente apertar, Lene, nos oprimir, Tânia Dácio, nos oprimir os acontecimentos desse mundo, linda. E cada vez para o cristão temente a Deus está difícil permanecer. Ora uma coisa, ora outra, ora uma dificuldade. Vencemos uma dificuldade ali, vem outra, Andréa Moraes. A gente acha que vai entrar, Rita Deusa, em um momento de paz e tranquilidade, Cícera. Daqui a pouco acontece outra coisa que coloca em turbulência tudo novamente. Aí Jesus, Marlene, lindo dia aquele, Marlene, que me encontrei com você aqui em Brasília e pude abraçar você, viu, Marlene? Foi uma bênção. Jesus entra na vida da gente e diz: a paz seja com vocês. Sabe, irmãos, por enquanto, Jesus poderá fazer isso ainda de maneira não plena. Ele pode chegar e acalmar o mar da nossa vida. Mas observe e entenda o que eu estou te falando, amigo. Ele vai acalmar, mas esse mar vai entrar em turbulência novamente. Haverá um momento apenas, e para sempre, em que experimentaremos a paz definitiva. Quando Jesus abrir os céus, rasgando o infinito com seu trono de graça, em vestes talares de um rei. Quando ele vier e nos resgatar, Ellen, Santa Cruz, desse mundo, ele vai dizer a mesma coisa que disse quando entrou naquele cenáculo: a paz seja com vocês. Mas ele vai dizer para sempre. Esta paz será para sempre. Por enquanto podemos experimentá-la, Thaís, irmão Gilberto Ludogério, Cristina Laranjeira, Janete, Eunice. Por enquanto a experimentamos em Cristo Jesus pela fé. Mas vamos experimentar nele presencialmente para sempre. O coração daqueles homens temerosos, em dúvida, incrédulos, foi aquecido pela presença de Jesus Cristo. E ele diz: a paz seja com você. E ele comeu com os discípulos. Eu amo Jesus, irmão. Ele é tão íntimo, ele é tão pessoal, ele é tão humano e é tão divino ao mesmo tempo. Ele não somente diz: a paz seja com vocês, eles toquem em mim, me abracem, vamos comer junto para vocês entenderem que sou eu mesmo. Ele faz isso todo dia, através do seu Espírito Santo, o representante dele nesta terra. Mas não se esqueçam, estamos falando sobre o derramamento da chuva temporã e a necessidade da chuva serôdia. E o que aconteceu em Atos 2 precisa, em certo processo espelhado, acontecer em nossos dias. Uma chuva fundou a igreja, outra chuva a retirará desta terra. E o que deve acontecer? Jesus então entra e come com eles. E quando você abre a sua Bíblia, abre aí por favor, em Lucas 24, verso 49, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Faltavam 10 dias, irmãos, 10 dias para a festa do Pentecostes. Jerusalém estava abarrotada de judeus da diáspora e ímpios que haviam se convertido ao judaísmo, participando das festas judaicas. Era período de festa em Jerusalém, estavam lotados. E esses judeus da diáspora são judeus que
foram dispersos em todo o mundo existente naquele período, e gerações viveram fora de Jerusalém, perdendo sua língua materna e aprendendo a falar naqueles idiomas para onde foram espalhados. De tempo em tempo, Jerusalém era lotada de gente que vinham dessas nações que foram citadas aqui na Bíblia. Jerusalém estava lotada. Quando Jesus entra nesta casa, há 10 dias eles iriam celebrar a festa do Pentecostes, a festa do Espírito Santo mesmo. Aí Jesus fala assim para eles, veja o verso 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, verso 49. Para você entender o contexto que nós estamos pregando, de Lucas 24, verso 49 até Atos capítulo 2, que nós lemos, as línguas, o barulho, a pregação, 3.000 convertidos, início da igreja cristã, tem 10 dias. 10 dias. De Lucas 24, verso 49, até Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, tem 10 dias. Tem 10 dias. O que aconteceu nesses 10 dias provocou a possibilidade do derramamento da chuva que deu início à igreja. E o que aconteceu lá, irmã Janete Araújo Alves, o que aconteceu nesses 10 dias, deve acontecer hoje. O que aconteceu naqueles 10 dias, deve acontecer hoje. Pastor, nós não sabemos o que aconteceu lá. Nós não estávamos lá. Ei, ame a Bíblia, é nossa única regra de fé. Elô, saudade, Elô. É nossa regra de fé, nossa única regra de fé é a Bíblia. Mas o Senhor Deus deu para a igreja da última fase características específicas. Esta igreja guardaria a lei de Deus e teria o espírito de profecia. E nós entendemos, você que está adorando conosco, não é adventista do sétimo dia, acreditamos que esse espírito de profecia se cumpre numa senhora americana que não estudou, que no período em que foi chamada era muito debilitada por conta de problemas que ela teve na sua pré-adolescência, e que Deus cumpriu o dom de profecia nela, como uma característica da igreja. Nossa única regra de fé é a Bíblia, mas nós cremos no Espírito de profecia. E como essas coisas, elas coadunam, como elas vivem juntas, bom, é que o Espírito de profecia, na pessoa de Ellen White, nunca vai contradizer a Bíblia. Uma das características evidentes, há muito mais, muitas outras. E Deus deu para essa senhora a capacidade de destrinchar, de nos dar mais detalhes sobre os acontecimentos bíblicos, não acrescentando nada em divergência ao texto sagrado, mas dando detalhes. E é extraordinário. Você que é adventista do sétimo dia, que não lê o Espírito de profecia, você, cuidado, irmão, está perdendo muita coisa boa demais. O que aconteceu em Atos 10 deve acontecer hoje, para que o Espírito Santo seja derramado na figura da chuva serôdia, para que o evangelho do reino seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo, para que ele volte. E aí, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, anote aí, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, tem um texto, um capítulo chamado o Pentecostes. Eu vou dar para você um resumo, tá bom?
Um resumo. Tem muita coisa lá ainda que você pode ler atentivamente. Eu vou dar apenas um resumo, tá bom? Por conta do nosso tempo litúrgico da sala 57. Eu vou dar para você apenas um recorte. E do que eu vou separar aqui, eu vou mostrar para você o que aconteceu lá, o que tem que acontecer agora para que Jesus envie seu Espírito à igreja. Pastor, a igreja não tem o Espírito Santo? Não, a igreja tem o Espírito Santo. A promessa é essa. Mateus 28, 18, 19, 20 diz que ele estaria para sempre conosco, com a igreja. A questão que eu estou discutindo aqui não é se a igreja tem Eu estou discutindo se você tem. É diferente. A promessa para o Espírito para a sua igreja